Boa tarde. Estamos aqui no sabadão. Um amigo tá suado porque teve lidando lá com seus amiguinhos, né, Tuto? Pegou o povo. Axa. Toneta, Nando, Gabi, Sophie e Megan acabaram de subir. Thalitinha tava fazendo plantão, não veio. Mas agora é hora da gente meditar na palavra de Deus. E eu vou ler para vocês a segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, falando aqui, criticando os religiosos. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu, longe de querer discutir com os calvinistas, mas eu acho assim uma heresia muito grande você dizer que o sujeito, uma vez salvo, sempre é salvo. A não ser que você interprete que o cara que volta para o pecado nunca foi verdadeiramente salvo, né? Aí sim. Porque Paulo fala bastante disso, e Pedro também insiste, que se você voltar para a vida de pecado, o teu estado posterior é pior do que o anterior. Então, o sujeito que conhece a Jesus e que decide pelo santo caminho, e depois começa a pecar, o estado dele é pior do que o anterior. E eu acho que se aplica bem esse ditado aqui, né? O cachorro voltou ao vômito e a porca voltou pro barro, né? São porcos. Agora, que dizer do pastor lá de Marabá, chefe da associação deles lá, que tinha um caso com a nora fazia 6 anos. Viu, gente? Eu não sei o que dizer para vocês, sabe? Eu aqui passo um versículo, uma parte da palavra para vocês e falo que eu mesmo estou lutando nesse caminho aí. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo coisas que eu tenho que aperfeiçoar. E quanto mais eu sei, mais isso me é cobrado, né? Então, estamos aí lidando, né? E eu, na minha humildade, eu digo assim, que eu não consigo passar de Mateus 5, 6, 7, é penoso para mim. Eu vou vendo as palavras ali, eu vejo em coisas que eu tô falhando, cada dia. Aí tem que estar consertando, que nem aquele joguinho antigo da marmota, né, que ia aparecendo, a cabecinha da marmota, você ia batendo assim, né. Sempre tem assim uma coisinha que você tem que estar, puxa, preciso melhorar nisso, preciso acertar aquilo, né. Então, é muito triste você ver as organizações, elas sendo usadas para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar posição. Porque olhem, vamos conversar uma coisa séria aqui, né? Vamos pegar aqui um padre, por exemplo, ele tem um salário modesto lá, tá? Às vezes aparece um ou outro maluco que pega dinheiro da igreja para construir um casarão e já o povo fica azedo. Mas eu conheci um padre chamado Padre José, e o meu tio João, falecido, amava tanto o Padre José que o tio João ia visitar o túmulo do Padre José em Porto Alegre cada vez que ia lá. Mas ele andava com um jipinho, bem arrumadinho, batina. Era um velhinho simples. Se olhava para a cara daquele homem, se via que era um homem separado de Deus. Daí tinha um outro padre que eu conheci, que era amigo do pessoal lá, parente da minha mulher, que, putz, pensa num cara vaidoso, esquisito. E meu tio saiu da igreja lá da colônia por causa desse padre. Foi lá, o cara só pensava em dinheiro, em bajular os ricos e tal. Então, tinha os padres, né? Eu comecei pelos padres, porque os
os umbandistas lá, eles são movidos a oferta de dinheiro, então isso nem é considerado para nós como religião. Mas os pastores que volta e meia aparecem aí comprando carros. Então, tinha o Noah, não sei das quantas, lá o Engana, né? Fica bom, né? Me engana. E o Noah diz que Deus falou para ele que o mundo ia acabar em 25 de dezembro agora, e com um dilúvio novo. Ele começou a construir umas arcas lá e o povo começou a vender casa, vender carro, vender tudo que tinha para comprar passagem para ir com ele na arca, né? Já não veio o dilúvio e já o povo ficou sem dinheiro e ele apareceu com a Mercedes nova e já falou que Deus falou para ele que vai ser em 2026. Dizem que o projeto é comprar uma Ferrari agora. Daí os caras ficaram revoltados lá fora e tacaram fogo numa barca lá, só que não era dele, era de um vizinho. Pensem a bagunça, né? Pensem a bagunça. Mas, eu ia dizer assim, né? Aí você pega as igrejas evangélicas que se difundiram aí bastante, né? Daí você vê, cada canto tem uma igreja, é comunidade disso, é união daquilo, é assembleia renovada, é batista não sei o que e tal. E cada um vai e monta uma associação e é uma igreja. E o sujeito se arvora pastor e já sai contando grande coisa. E gente que não servia para ser funcionário de banco, não servia para ser funcionário de loja, de repente começa a aparecer com um carrão. Quem dizia o falecido Toninho França, meu amigo, né? Gente que há muito pouco tempo atrás lavava cachorro sem sabão, hoje mora em mansão e desfila pela cidade de carrão, né? Então é triste você ver, né? E leva teu dízimo, e leva tua oferta, e honra não sei quem e tal. E daí cada idiota ficando rico lá, né? Às custas da pobreza do povo, né? De repente desmonta a igreja, vai todo mundo para um lado, para o outro. O cara sai machucado e não quer mais saber de Deus, nem da religião, porque alguém fez isso com ele. E vocês vejam a advertência de Pedro, né? Como ela é séria. Ela fala a respeito desse pessoal que fala de muitas coisas, né? E é um pessoal que não tem seus frutos. Porque quais são os frutos que uma pessoa produz? Tá? Se o fruto que a pessoa produz for andar de carro bonito e morar numa casa bonita e andar fazendo plástica com o dinheiro que toma dos coitados dos crentes lá que vão levar o dízimo pensando que é para Deus, fazendo sacrifício de tolo, isso não é fruto que se apresente, meu irmão. Fruto que se apresente é amor, alegria, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, esmolas, filhos bem criados, esposas com o olhinho brilhante lá, valorizando seus maridos, maridos valorizando suas mulheres, né? Porque são bons. E isso são frutos que se apresentem, né? Você poder andar pela cidade e comprar uma coisa e o cara deixar para você pagar depois, porque sabe que você tem um bom nome, que você paga as contas e tal. Isso é um negócio que se apresente, tá? Agora, eu particularmente, cada dia eu leio as manchetes. O povo se implica muito com o Fuxico Gospel e com o Zion e tal. Eu sou fã dos caras. Tinha um negócio na Rádio Difusora, quem é mais antigo que nem eu. Ó o trem, gente. Sabe o que os cachorrinhos estão esperando aqui? Ó, a mangueira ali, ó. Eles estão esperando porque eu prometi brincar com água, por isso daqui a pouco eu vou. Mas tinha um programinha na Rádio Difusora aqui em Guarapuava, e era o Combate, Cidade contra a Violência, e tinha uma vinheta que dizia assim: se você não quer que seja divulgado, não deixe acontecer. Combate a cidade contra a violência, uma coisa assim. Então, aí os caras ficam dizendo, não pode falar mal do ungido do Senhor e tal. Pô, o ungido do Senhor é que não pode ficar fazendo confusão e pecando, minha gente. Vamos colocar as coisas no lugar certo. O problema não é você contar o que o cara fez, o problema é o cara tá fazendo confusão. Criem vergonha na cara. Onde é que se viu? Sabe, já é feio um cara que não é consagrado, que não é padre, que não é pastor, andar fazendo confusão. Agora um ministro, um cara que fala da palavra de Deus, não tá fazendo essas coisas, sabe? O sujeito lá, os caras, o cara pode cair, ele é humano, mas então se afaste do ministério, diga, olha gente, eu tô saindo fora porque eu pequei, eu sou fraco, me perdoem e tal, mas eu vou tentar me consertar e tal, mas não fica lá escondendo e falando a palavra de Deus para os outros, porque a hora que o pessoal descobre, isso causa um efeito muito grande, machuca muito o coração daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus e que entregaram o seu coração naquele lugar.
né? Ele vê que tudo era uma mentira, que alguém estava se aproveitando dele, diz assim, pô, então eu deixo das coisas que eu estava fazendo no mundo e vou tentar servir a Jesus para esse povo se aproveitar de mim, né? Então Pedro fala isso, ele diz assim, que esses que conhecem a santa palavra, que voltam para o pecado, tá? Eles são que nem cachorro que volta para o vômito e a porca que volta para o barro. Mas preste atenção, o cachorrinho come o vômito porque ele é cachorrinho, ele não vê maldade naquilo. E a porca volta para a lama para se refrescar, porque ela gosta de estar ali e tal. Mas ela volta porque é da natureza dela, tá? Agora, se esse povo tem natureza de cachorro, natureza de porco, então que não se ponham a falar da palavra de Deus para aqueles que anseiam por ver aliviados os seus fardos e por verem curadas as suas chagas, né? Porque o que nós precisamos é que Jesus nos cure, que nos leve por bom caminho para sermos salvos. Nós já sofremos nas unhas de todos aqueles que abusam da gente, que não pagam a gente, que ofendem a gente, vindos do mundo, vindos de Satanás, né? Às vezes até da própria família. Nós não precisamos de mais gente para estar fazendo confusão no meio do povo de Deus, né? Mas é isso que Pedro fala. Então, por isso que eu digo para vocês, legal de ler a Bíblia e fazer o que a Bíblia diz. Porque se você ler a Bíblia e fazer o que a Bíblia diz, você não cai nessas confusões, ninguém te logra e ninguém vai machucar o teu coração. Ninguém vai tomar o teu dinheiro, ninguém vai te lograr, te enganar, para você depois ficar ferido com o próprio Deus por causa de alguma coisa que alguma autoridade te fez. Bom, dito isso, estamos aqui. Daqui a pouco tem que trocar essas botinas porque eu molhei no rio. E agora vamos brincar de água com esses dois, ó. Porque eles já estão esperando que eu falo da água, ó. O Daniel tá grudadinho na mangueira já ali para não ficar longe, para fazer a brincadeirinha deles. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente sábado.